O Opala tem uma história fascinante aqui no Brasil. Ele chegou por aqui no finalzinho da década de 60, se tornou aí uma referência do mercado e com o tempo foram surgindo versões diferentes, com acabamentos diferentes e também motorizações próprias. Hoje a gente vai falar desse belíssimo Standard de 1982 e traz duas características legais: motor 2.5 e o câmbio de 3 marchas na coluna, além do banco inteiriço. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Opala aqui na garagem. Como vocês sabem, também gosto muito de Opala, né, por razões já conhecidas dos nossos seguidores. E hoje falaremos de Opala Standard. Eu comentei aí na cabeça do vídeo, né, a gente geralmente fala de versão topo de linha, diplomata, tal, ou a gente fala de versão esportiva, SS, por exemplo, falando de Opala. Mas as versões mais simples, mais básicas, digamos, muitas vezes elas são esquecidas até. São versões de trabalho, seja de algumas picapes, por exemplo, ou então, no caso do Opala também, aquelas versões que eu costumo brincar, chamo de carro de prefeitura, se bem que na Araraquara tinha um Opala Diplomata em 87, do prefeito, né, de uso, né, da prefeitura. Mas os carros mais simples, realmente, né, a gente às vezes via autarquias utilizando, a própria Polícia Militar também utilizava, depois dessa época, né, Opala. Isso é bem interessante. Esse é um exemplar de 82, como a gente sabe, o Opala chegou aqui em 68, teve uma primeira mudança visual em 75 e essa segunda mudança visual em 1980, onde ele passou a ter essa cara, digamos, mais moderna, que teve alguns facelifts, né? Depois em 88 a gente viu aquele Opala já com aquela outra dianteira, né? Com aquele conjunto óptico novo, câmbio automático de 4 marchas, enfim, aquela coisa toda. Mas em 1982 essa era a versão Standard, e o que é fascinante nesse carro é justamente a simplicidade. Então a gente olha aqui, uma coisa que chama atenção, eu falei lá no Instagram, é justamente o para-choque, né? Que o para-choque, mesmo em 82, é um para-choque cromado ainda, muito curioso isso. O detalhe aqui da dianteira, com a grade cinza, e esse conjunto óptico também. Lembrando que em 82 chegou a versão diplomata, né? Que era o topo de linha com vinil e tal. Outra característica legal desse carro é justamente esse conjunto com as rodas com calotas, né, as calotas cromadas também. E é engraçado porque é um estilo de roda do final dos anos 70, mas que ele está usando aqui no começo dos anos 80. É engraçado essa transição. Essa transição é uma das coisas mais fascinantes realmente da indústria. E tinha a versão coupé e tinha a versão de 4 portas. Olha só, outra característica interessante desse carro é justamente essa aqui. A traseira, né, é bem simples, não tem aquele acessório preto aqui que dá um acabamento diferenciado. E aqui uma coisa clássica, adorava quando era criança, o abastecimento, né, bocal de abastecimento e o tanque ali embaixo, né, dentro do porta-malas. Mas o que faz esse carro muito legal é justamente isso aqui, ó. O fato de ser um 4 portas, um carro com banco inteiriço ali na frente, já mostraremos. Olha a padronagem, esse cheiro próprio de Opala clássico, realmente sensacional. Muito conforto também, outra característica, né, desses carros, mesmo com banco baixo, né, ele tem um nível de conforto legal por conta da maciez, textura, enfim, do banco. Olha que interessante, olha só, que bacana. E a padronagem também, eu vou contar agora daqui a pouco, essa padronagem como o proprietário chegou nela. E aqui nós temos o painel. Olha que interessante, o Opala em 80 mudou, o painel ficou antigo. O 82 já tem o painel novo da época, né? Então, ele é um painel com uma versão mais simples, o painel desse lado vazio, interessante, né? Não tem nada para mostrar aqui. Basicamente, tem só o básico que ele tem que informar para o motorista. Detalhe do volante, aqui tem os acessórios colocados pelo proprietário, né? Equalizador e o toca-fitas clássicos dos anos 80. Padronagem de porta também, olha só que legal, bem fininha, mas uma padronagem bacana. E por último, o câmbio de 3 marchas na coluna. Nessa época já tinha o Opala com 4 e 5 marchas. Aqui, pra gente que gosta de arqueologia automotiva, esses achados são sempre sensacionais. Olha só, manual do proprietário da época, Opala, Caravan, Commodoro e Diplomata. A rede nacional de concessionárias Chevrolet, que sempre foi muito grande, né, aqui no Brasil. Chevrolet está aqui há mais de 100 anos, né? Essa embalagem aqui da Zona Sul Veículos, Santo Amaro, provavelmente não existe mais também, os documentos do carro, placa amarela, que é sempre legal achar isso, e a nota fiscal de compra com a data do dia 31 de março de 1982. Muito bem, e aqui o conhecido, também conheço bem esse motor de 2,5 litros, no SS4 ele tem uma diferença de carburação e tal, mas basicamente é um motor
que eu gosto muito da Chevrolet. E esse carro, como o proprietário usa bastante ele traz duas coisas interessantes também, até para o carro antigo mesmo, né? Que é a expansão do radiador, acaba funcionando e te ajudando a olhar simplesmente, sem ter que abrir, né, a colmeia. E aqui a ignição eletrônica também, que facilita muito nesse uso do dia a dia, né, praticamente. Muito bem, pessoal, agora, olha só, espero que nesse vídeo eu consiga transmitir a maciez que é andar nesse Opala com banco inteiriço. Que beleza. Freio ainda aqui, olha só que curioso, né? Particularidades com 7.4, né? O freio com banco inteiriço, freio ainda nesse mesmo local. Tá uma delícia de guiar. Eu sempre dou uma voltinha com os carros antes, né, para me habituar rapidamente, né, a cada carro, e muito bom de guiar. Cara, os Opala 2.5 eu gosto muito por conta do SS4, claro, que é um pouquinho mais forte que o 4 cilindros convencional com um 51S, mas pouca coisa também. Mas ele é um carro que tem um funcionamento muito suave. Isso que eu acho mais incrível do motor 4 cilindros do Opala, né? Ele é um motor que dá conta do recado, ele é bem acertado e ele tem uma suavidade de funcionamento, ele tem um som muito próprio. Eu acho realmente fantástico. Como eu falei no início, esse carro já pegou aquela outra fase com a segunda mudança do Opala, de 75, aquela novidade toda, a chegada do Commodoro, e no começo dos anos 80, 1980 mesmo, essa mudança da Chevrolet, que na verdade estava precisando atualizar o Opala teria mais de uma década ainda pela frente de mercado, então realmente uma mudança bem-vinda e necessária, né? E o carro então ficou aí um pouco mais moderno, contemporâneo com outros modelos da época. E também, como eu comentei, né, da mudança de painel, né, esse carro já tem um painel novo. Em 82 foi um ano interessante porque chegou o Diplomata, né, a versão, porque até então o Commodoro ele era a versão mais completa. Daí, com a chegada do Diplomata, o Commodoro passou a ser uma versão intermediária. E esse carro tem duas particularidades interessantes que a gente vê na nota fiscal. Ele tem frisos do Commodoro e essas rodas também, porque, como a gente sabe, o Opala nessa época já estava vindo com as rodas repolho, né? Aquela roda clássica de Opala dos anos 80, mas esse aqui ainda tem essa roda mais simples com a calota. Uma característica é a direção, que ainda não é hidráulica nessa versão, mas isso com SS4 estou acostumado também, não tem problema. Então ele é um carro legal por ser básico, como eu falei, né? Às vezes a gente comenta sempre de versões mais completas, mais esportivas, e os básicos, que são muito legais também pelo conjunto da obra, acabam às vezes sendo esquecidos. E muitas vezes são carros que acabam também no estado geral de conservação ficando mais ruins, né? Por conta até do próprio uso, muitas vezes. Eu falei que dessa versão básica, né? Então muitas vezes você tinha carros como esse que eram usados para prefeitura, repartição pública. Alguns deles não acabavam e outros realmente acabavam aí se desgastando e tudo mais.
Mas o que é bacana desse carro, ele pertence ao mesmo proprietário do Passat, que eu contei a história recente, mas esse não está na mesma família, excepcionalmente, a vida toda. Mas ele comprou o carro em 2006, 2016, melhor dizendo, e ele gostou muito porque ele é o terceiro dono do carro, e o primeiro dono ficou até o começo da década de 2000, ou seja, ficou bastante tempo. Então o carro passou muitos anos também com o primeiro dono e muito bem cuidado. Para quem ficou em dúvida, ó, o câmbio está na coluna, mas você tem o limpador aqui do lado. Então o carro muito bem conservado, né? Então você pega esse conjunto, uma coisa inclusive que ele refez foi justamente o estofamento do banco. O estofamento não original. Quando ele foi mexer, ele viu que tinha um resquício do acabamento original, da padronagem original do Opala, e acabou fazendo tudo no padrão. Então o carro realmente, o que precisava ser feito foi feito, está num padrão muito legal de conservação e ele mantém o carro realmente de uma maneira muito cuidadosa. E também é um carro que ele usa bastante. Ele usa muito esse carro, até no dia a dia, para tarefas corriqueiras, ficar no trânsito. Por isso que eu mostrei lá que esse carro tem aí a expansão do radiador e a ignição eletrônica, que acabam facilitando, né, quando você usa um pouquinho mais o carro antigo. Mas, cara, mais um carro sensacional. A oportunidade de dirigir essa versão, carro muito bem mantido. A história dessa versão básica é interessante. E em casa teve um que eu ia comentar, estamos chegando aqui no final da gravação. Teve um em casa, 80, 81, acho que era o painel antigo ainda, que meu pai era engenheiro civil, e o carro, né, que ele ficou um pouquinho da firma, só uma semana, duas, era justamente um Opala Standard desse, branco. Mas eu lembro bem das calotas e tal, mas eu lembro que era um carro básico também. Ré para trás, braço, como dá ré nesses carros, braço no banco e maravilha. Mas, meus amigos, que satisfação dirigir um carro nesse estado de conservação, realmente fenomenal. Vou dar mais uma voltinha porque não dá para resistir. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Suave é a palavra. Um abraço, nos falamos, tchau.